Olá, vamos falar um pouquinho sobre administração pública. Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que procuram satisfazer as necessidades da sociedade. Esse interesse da coletividade é fundamental para a estrutura desses órgãos, né, da ação dessa máquina estatal, né. Essa é a razão de ser pela qual é criada essas entidades, né, pelas quais são criadas essas entidades. Então, e atuam nas mais variadas áreas, então, como saúde, educação, segurança, né. E, basicamente, se dividem em administração direta, indireta e entidades paraestatais. Mas veja que, por ser uma função atrelada à coletividade, ao público, tem uma série de princípios que devem ser seguidos e que são estabelecidos tanto pela Constituição, né, o LIMP, né, que tem que trazer legalidade, então só pode fazer o que a lei determinar, né, tem que ter um legislativo mandando fazer, né, a sociedade tem que decidir o que é para ser feito por essa administração pública, não é livre essa escolha do que é o interesse da sociedade, né? Os próprios eleitos pela sociedade têm que decidir por ela o que interessa para essa sociedade, né? A impessoalidade, então não pode privilegiar alguns amigos, pelo contrário, tem que ser para todos o objetivo do social, né? Moralidade, não pode ter corrupção, tem que seguir os padrões éticos, né? Também publicidade, ou seja, todos os atos têm que ser públicos, tem que ser levado a conhecimento da sociedade para poder sofrer o escrutínio, né, por ela, por ser auditado, ver se tem ou não erro, né, e também eficiência, tem que ser efetivo, tem que usar o mínimo, a menor quantidade de recursos e causar o melhor dos resultados, o máximo dos resultados, né. E a primeira divisão é a administração direta. O que é administração direta? É aquela realizada diretamente pelos entes estatais, que são a União, o Estado, o município nas suas diversas entidades diretas. Então, a prefeitura, né, uma secretaria municipal do Verde Meio Ambiente, né, no Estado, né, o governador, né, a secretaria da Fazenda, né, estadual, a CETESB na área ambiental, e no âmbito federal, a União, os diversos ministérios, né, as diversas entidades ali que agem diretamente em nome da União, né. E eles não podem celebrar contratos separados, por exemplo, né, eles são a administração, então é o Estado que faz alguma coisa em nome dessas entidades diretas, não tem uma liberdade, não é uma pessoa diferente, então não tem como um órgão da administração direta assumir a liberdade de responsabilidades independentes, não, é o próprio Estado, o município, o Distrito Federal, a União, que assume essas responsabilidades em nome próprio, né? Segue direito administrativo, tem uma série de burocracias, travamentos, é bastante enrijecida a administração, né, direta. Princípio da legalidade extrema, né, tudo tem que ser por lei, né, contratos administrativos bem detalhados, né? E voltando aqui, então, nessa parte de baixo aqui, a administração direta, né, a administração indireta e as entidades paraestatais. Vamos para a administração indireta agora. Quem são essa administração indireta, né? São as autarquias, as empresas públicas, as empresas de economia mista e a fundação, né, a fundação pública. Bom, vamos começar pelo mais fácil. Empresa pública e sociedade de economia mista, né? Veja, a empresa pública é só o poder público, a atividade empresarial, né? Uma entidade comercial, né? Mas é o ente, né? O dono do negócio é o poder público, né? Na empresa de economia mista, não, ele é participante da gestão daquela sociedade, é mista, né? As autarquias,
né? Esse é um pouquinho mais complicado, a gente vai ver um pouquinho melhor esse termo no slide seguinte. Ele tem autonomia, né? Um ente que tem autonomia, né? Regime específico, tal, né? Age em nome próprio, etc. Veja que todos esses agem em nome próprio, diferentemente daqueles da administração direta, que é o Estado que se compromete. Não, aqui é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil consegue fazer um contrato, o IBGE consegue fazer um contrato, consegue fazer uma contratação, o Banco Central do Brasil também, da mesma forma, tem autonomia, tem liberdade, é uma pessoa jurídica que age de uma certa maneira. Claro que tem uma série de limitações, porque não deixa de ser administração pública, apesar de ser administração pública indireta, né? Mas tem uma série de liberdades a mais do que a administração direta, né? E particularidades, por exemplo, a autarquia e a fundação tem que ser estatutário, o funcionário tem que fazer aquele concurso, como se fosse da administração direta, né? Os contratos são por meio de licitações, né? Todos eles têm que fazer licitações, na verdade, são contratos públicos, né? Quem não sabe isso direito não é como uma empresa normalmente quer comprar um computador, vai ali na Calunga compra computador, papel, caneta, à vontade, não pode, tem que fazer um contrato público específico, com rito formal previsto em lei, divulgar edital, pegar toda a concorrência, receber propostas, documentação dos interessados, escolher qual que é mais eficiente, ou seja, qual que custa menos para a administração e gera melhores resultados, né? E por aí vai. Bom, e mais mais detalhadamente aqui, vamos mudar que está enroscada. A autarquia, o conceito de autarquia é independente, né? Então, quando diz alguém é autárquico, o que quer dizer autárquico? Independente, livre, né? O conceito de autarquia é justamente isso, claro que criada por lei, todas elas vão ter uma lei própria de criação dessas entidades de administração indireta, né? Mas ela tem toda uma liberdade para agir em nome próprio, né? Tem capacidade de se administrar em termos de recursos, né? Autonomia para alocar os recursos da maneira que quiser, né? A fundação pública, veja, ela executa serviços de interesse do Estado. A autarquia é serviço do Estado mesmo. O Estado resolve, olha, eu não quero fazer a gestão das telecomunicações diretamente. Então, eu vou colocar a Anatel, vou criar uma autarquia que vai ficar com essa minha função, né, de Estado. A fundação não, a fundação pode ser de interesse do Estado, uma fundação específica, mas não diretamente com o serviço dela estatal, né? E tem características de direito público e privado aí, mas muito detalhadamente eu não vou entrar nesse aspecto que a gente não tem tempo. E a empresa pública, veja, a empresa pública e a empresa de economia mista, elas são empresas, né? Exercem atividades econômicas, ela não tem essa necessidade de estar atrelada a essas finalidades públicas e abrangentes que são os interesses do Estado ou os serviços estatais, né? E por isso, inclusive, não tem privilégios em juízo, não tem revisão, né, de sentença em nome dela, etc. Porque esse interesse, na verdade, o Estado é parte, parte da gestão dessas empresas, mas não significa que é o próprio Estado, como é a autarquia e a fundação pública. Então, essa atividade econômica aí justifica essa maior desvinculação de todas as formas burocráticas específicas previstas no direito de administração pública. Bom, exemplos aqui mais específicos da autarquia, que eu prometi para vocês de falar um pouquinho mais. Criada por lei, né, tem personalidade jurídica pública, então, personalidade jurídica própria, age em nome próprio, cria direitos e obrigações, consegue fazer tudo isso, e é de direito público, né? Personalidade jurídica pública, né? Titular de direitos e obrigações próprios, submete-se ao regime jurídico de direito público com criação de poderes, prerrogativas de funções, mas veja, ela não faz as próprias leis, né? Nenhuma das entidades indiretas
que faz as próprias leis, nem a autarquia, né, que é a mais próxima da administração direta. Por quê? Só a administração direta faz as próprias leis, ou seja, eu tenho o Estado, ele mesmo faz as leis dele de tributação estadual e ele mesmo implementa, né? Então, mas a autarquia não, ela não tem essa liberdade de fazer o próprio direito, né? Ela observa obrigatoriamente as leis criadas pela entidade de direito público que a criou, né? Então, se foi uma autarquia criada, vamos supor, né, pelo Ministério pelo governo federal, vamos dizer assim, né? Então, ela vai ter toda aquela legislação específica que vai ser atribuída pela lei que a criou e pelas leis federais as mais variadas, né? Mas ela mesma não cria próprios direitos e deveres, ela só obedece o legislativo, né, federal, nesse caso, a Câmara dos Deputados, o Senado, normalmente, como todas as outras entidades, né? A lei é criada geral, não por ela. E, claro, tem uma sujeição ao controle, à tutela, né? Ela é autárquica, sim, mas ela tem uma fiscalização, ela não tem o poder totalmente independente da administração, ela é descentralizada da administração, mas ela se materializa numa série de obrigações de prestar contas, de cumprir, né, de poder ser fechada, ou ter né, muito menos ingerência do poder direto, né, dos governantes, mas tem sim uma possibilidade de você receber esse tipo de fiscalização. E especificamente então todas essas que estavam aqui são autarquias, né? O INPI o Instituto, algumas pessoas não conhecem tanto, né? As outras são mais conhecidas, mas o INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é onde se leva a registro as marcas, as patentes, né, no Brasil, e a autarquia que fiscaliza se já tem uma marca igual, não pode, ou pode né, ser conferida esse direito. E com relação a especificidades, existe uma autarquia comum que é criada genericamente, a lei geral equivale, então no caso o INSS, autarquias especiais, que a própria criação dela cria alguns benefícios, por exemplo, a USP, né? O corpo diretivo não pode ser mandado embora, né? Tem estabilidade. Isso por quê? Porque a lei de criação dessa autarquia colocou lá na cláusula especial, um regime especial de utilização. Bacen, mesma coisa, tem condições especiais na lei de criação, né? A autarquia fundacional tem especificidades também, né, que cria uma série de situações, né, relativas à gestão do dinheiro, porque fundação, sempre que você pensa em fundação, diferentemente de associação, que é a associação de pessoas, fundação você sempre pensa em recursos, né? Então, da gestão desse patrimônio. Então, uma especificidade prevista na lei, né? E as autarquias associativas, que são consórcios. Isso é muito eficaz, por exemplo, no caso de entidades de diversos níveis de governo, por exemplo, os governadores da Amazônia se unem e formam uma autarquia desses diversos órgãos, né, para se gerir de uma forma como se fosse um consórcio, uma associação nesse sentido. E tem as entidades paraestatais. Quais são as entidades paraestatais, né? As ONGs, né, as organizações da sociedade civil. Como que elas se organizam? Normalmente é uma associação, né, levada a registro no cartório, que tem os interesses. Pode ser interesse público? Pode ter interesse privado? Pode. Olha, eu vou fazer uma associação de defesa dos bebedores de Coca-Cola. Tem alguma coisa interessante nisso pro poder público? Não. É uma afinidade entre as pessoas que estão ali fazendo parte da sua associação. Mas pode sim ser com finalidade pública. E nesse caso, as ONGs, né, que cuidam de educação, saúde, né, crianças, essas coisas. E são organizações da sociedade civil, né, nascidas dessa livre organização e participação da sociedade, né, pode ter as mais diferentes formas, e veja, são pessoas jurídicas
privadas, não é da administração direta, né, nem indireta, é para a estatal, é administração jurídica privada, né, e